nós vamos dar início ao nosso 5º dia do ciclo de palestras do nosso grupo Nesp4. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a presença de cada um de vocês, e hoje também agradecer a presença do Rondinelli. Muito obrigada, Rondinelli, por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui hoje compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Se você quiser ir projetando, Rondinelli, para ver a apresentação, enquanto eu passo uns recadinhos para o pessoal, fica à vontade. Bom, pessoal, então, como a gente já vem falando, né, ao longo do ciclo, o controle de presença vai ser via o link do Google Forms, que eu vou enviar no final da apresentação. Eu estou gravando, né, a apresentação, depois nós vamos disponibilizar no YouTube para quem perdeu. As perguntas, quem tiver alguma dúvida, ao longo da apresentação pode ir mandando no chat, que depois no final eu direciono, ou no final também, se quiser abrir o microfone para a gente discutir, fiquem à vontade. E durante a apresentação eu peço que vocês deixem, por favor, a câmera e o microfone desligado, para que não ocorra nenhuma interferência. Bom, então hoje, quem vai apresentar para a gente é o professor Rondinelli. Ele é zootecnista pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em ciência animal pela mesma instituição. Ele é doutor em zootecnia pela Unesp-FCAV, sob orientação do professor Euclides. Ele era membro do nosso grupo. E atualmente ele é professor na Universidade Federal do Rio. Então, Rondinelli, muito obrigada novamente. Boa palestra e está com você agora. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Natália. Só antes de começar, eu peço, por gentileza, um feedback, se o áudio tá legal, se está compreensível. Sim. E se a apresentação, eu estou entrando aqui no modo da apresentação, se ela está visível para todos. Sim, a apresentação está visível e o áudio também está ok. Perfeito. Então, Natália, eu agradeço imensamente pelo convite. Vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz quando recebi seu e-mail me convidando. Como você mencionou, trabalhei aí na Unesp, em Jaboticabal. Eu me sinto em casa, me sinto muito honrado pelo convite. Fui orientado do professor Euclides, ter trabalhado com o professor Ricardo. Hoje, na apresentação, também vejo no público, nos presentes, tantas pessoas conhecidas, queridas, amigos. Então, isso realmente me deixou muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite e fiquei também honrado porque no ciclo de apresentação de vocês tem nomes realmente de pesos muito relevantes na área de produção animal, na área de zootecnia. Então, fiquei extremamente feliz. Queria expressar os meus agradecimentos. E começando, então, no tema da apresentação de hoje, que me foi sugerido, gestão para eficiência na pecuária de corte. Eu pensei, o que eu poderia falar sobre gestão? É um tema muito relevante, um tema do qual eu tenho uma familiaridade muito grande, uma satisfação muito grande em abordar, mas eu não conheço as pessoas, a maioria delas, né, para a qual eu ia falar, para a qual eu estou falando agora. Então, quando eu montei essa apresentação, eu comecei a pensar nos recursos, nos principais recursos que nós temos para gerir. E um deles, que vai ser abordado aqui, é o tempo. E nesse momento eu me preocupei como que eu poderia montar a apresentação, quais conteúdos que eu poderia colocar nessa apresentação para a gente evitar desperdício de recursos e entre eles o tempo, que é o recurso que os telespectadores, quem está nas suas casas, está despendendo tempo para assistir essa apresentação. Então, eu tentei tornar ela o mais proveitosa possível, tanto pensando no contexto de pecuária de corte, mas também alguns aspectos que a gente poderia aplicar para a gestão e para uso em outros contextos, em outras situações.
Então, começando a apresentação, o que é a gestão, né? A gestão, ela, na verdade, é a arte de você gerir os recursos que você tem disponível. Eu coloquei nessa figura aqui, né, uma sequência de engrenagens, e cada uma dessas engrenagens, ela tem dentes. Esses dentes vão se encaixar na outra engrenagem, e uma vai girando a outra para que juntas elas girem, elas atinjam o objetivo. E pensando na pecuária de corte, nós temos um objetivo. E para esse objetivo ser atingido, eu preciso gerir os recursos. Se cada uma dessas engrenagens, de forma isolada, falhar, se cada dente dessa engrenagem falhar, quebrar, todo o meu objetivo vai estar comprometido. E qual que é o objetivo da pecuária de corte? Eu posso até fazer uma pergunta aqui para vocês e a gente exercitar, né? O objetivo da pecuária de corte é produzir 30 arrobas por hectare por ano? O objetivo da pecuária de corte é produzir uma carne, uma carcaça de qualidade, um corte do contrafilé que atenda ao desejo do mercado consumidor? O objetivo da pecuária é abater um animal com 540, 600 quilos até 24 meses, por exemplo, no novilho precoce. Então, quando a gente pensa nesses objetivos, no final da história, todos eles vão convergir como metas para um objetivo final, que é a geração de receita na atividade, porque a pecuária de corte ela é uma atividade econômica. Então, cada uma dessas características que foram mencionadas, elas serão alinhadas para atendimento desse objetivo. Então, a eficiência de um sistema de produção é atender o seu objetivo final. Para isso, eu vou resumir a apresentação para a gente tornar ela o mais sucinta possível, para tentar passar alguma mensagem, focando em 4 aspectos. Então, temos aí recursos humanos, pessoas, porque são pessoas que montam sistemas, pessoas que realizam, que executam os processos. Temos recursos financeiros, e dentro dos recursos financeiros, a partir deles, sairão todos os outros recursos necessários para a produção, todos os insumos que serão necessários no sistema de produção. Nós temos os índices de produtividade, os índices zootécnicos, os índices financeiros, e temos o fator tempo, do qual eu me referi quando eu pretendia montar essa apresentação de forma que ela tivesse alguma utilidade, que passasse alguma mensagem que fosse útil, já que vocês estão usando do tempo de vocês para assistir essa apresentação. Então, qual que é o objetivo da pecuária de corte? O objetivo da pecuária de corte, no meu entendimento, é receita, é renda, ela é uma atividade econômica. Só que para eu conseguir obter receita, obter faturamento compatível com o meu investimento, eu vou, obviamente, ter que alcançar índices zootécnicos, índices produtivos de desempenho e produtividade. Aí, no caso da produtividade, a gente coloca produto por unidade de área por unidade de tempo, ó, o tempo, de novo, fazendo diferença. E tudo isso muito bem alinhado, eu vou atingir o meu objetivo. Sistema de produção é a reunião dos elementos. Esses elementos, quando está escrito ali, concretos ou abstratos. Concretos, por exemplo, concentrado, núcleo mineral, o animal, são elementos concretos. O tempo, não. O tempo não é algo concreto, mas é algo quantificável. Então, eu consigo quantificar o tempo. Eles se interligam para formar um todo. Eu coloquei ali a frase o seguinte: foco nos processos. Porque quando a gente pensa em gestão, e eu mostrei no slide anterior as engrenagens, cada dente dessa engrenagem precisa estar funcionando bem. Então, já antecipando a nossa conversa, se eu estou pensando em produção de bezerros, na fase de cria, na atividade de cria, eu tenho um processo, por exemplo, de inseminação, ou então de introdução dos touros no início da estação reprodutiva. Esse é um processo. Cada processo,
ele tem que ser conhecido, eu tenho que entender as variáveis, a ação de cada elemento dentro desse processo, porque só assim eu vou conseguir gerir. Eles são os dentes da engrenagem que eu tenho que fazer funcionar. Planejamento e gestão. Determinação das etapas. Se o sistema de produção, como um todo, pensando, por exemplo, numa fazenda de ciclo completo, que eu tenho atividade de cria, de recria, de engorda de bovinos de corte. Eu tenho uma etapa, uma atividade de cria, dentro da atividade de cria eu tenho a estação de monta, e dentro da estação de monta eu tenho um processo de descongelamento do sêmen, eu tenho um processo de identificação de cio, se for o caso, eu tenho um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, então cada parte, cada etapa, ela tem que ser conhecida para então ser gerida. E esse é o caminho para uma gestão eficiente, um planejamento, conhecimento de cada processo que compõe o todo. Aqui tem uma frase, né, que já leva à reflexão. Administrar é a arte de criar caminhos. Se o meu caminho é arrecadar dinheiro, ter retorno financeiro realizando atividade pecuária, a minha gestão ela vai criar os caminhos para que eu consiga atingir o meu objetivo. Já a eficiência, então a gestão, nós falamos um pouco da gestão. Agora, a eficiência de forma isolada. Antes de falar da eficiência, eu quero falar o que é ineficiente. O que é ineficiente? Ineficiente é a gente utilizar recursos sem a obtenção de resultado, ou então que os resultados obtidos estejam abaixo do que eu poderia obter. Se eu pego 1 quilo de ração, forneço ele de ração, de concentrado, um suplemento, coloco ele para um boi e esse boi não ganhou peso, eu fui ineficiente, porque eu utilizei recurso e não tive retorno. Então, antes da gente pensar na eficiência, vamos entender o que é ineficiente. Ineficiente é você usar o seu tempo dos seus colaboradores, dos funcionários, dos peões da fazenda, de toda a equipe, sem a obtenção de produtos, sem a obtenção de retorno financeiro, sem atingir as metas estabelecidas, previamente estabelecidas, que seriam satisfatórias para o sistema de produção. Aí eu trago uma primeira ilustração de uma fazenda A e uma fazenda B. Na fazenda A, eu tenho aqui um retorno, um faturamento da fazenda, né? A arrecadação, a receita das fazendas, só ligando, de R$9.000 por hectare por ano. Na segunda situação, fazenda B, R$12.000 por hectare por ano. A princípio, me salta aos olhos que a fazenda B, ela seria a fazenda mais eficiente, porque ela está gerando uma receita maior, realizando a mesma atividade, no caso, a pecuária de corte, por exemplo. Mas quando eu observo quanto que foi investido em cada uma das fazendas, essa minha percepção, ela começa a mudar. Na primeira fazenda, que teve uma receita de 9.000, 8.000 por hectare foram investidos. Na segunda, com a obtenção de 12.000, 11.500 foram investidos. Então, aqui nós temos uma fazenda que teve um faturamento líquido de R$1.000 por hectare por ano, contra uma segunda fazenda de R$500 por hectare por ano. Quando eu levo em consideração, calculo ali a rentabilidade simples por ano, né? Então, esse AA, para quem não está familiarizado, é a rentabilidade anual, que ela leva em consideração qual que foi o meu lucro em relação ao que uso dos recursos sem a obtenção de resultado, ou então um resultado abaixo do potencial que eu poderia ter obtido. Na primeira situação, embora teve uma receita inferior, foi muito mais eficiente, porque para cada real que foi investido, o meu retorno foi maior. Então, os recursos foram melhor utilizados. Foi uma fazenda mais eficiente.
esse é o ponto que a gente leva em consideração. No grupo de pesquisa do professor Ricardo aí da Unesp, é muito comum a avaliação, por exemplo, eficiência de uso do nitrogênio no desenvolvimento da planta forrageira, na conversão dos tecidos corporais do animal. Então, a eficiência, ela é essa relação entre o que foi utilizado, o recurso que foi utilizado, e o que foi obtido com a utilização desse recurso. Quanto menor o desperdício, mais eficiente é o meu sistema. Aqui eu coloco também uma frase embaixo. Faça o que puder com o que tem disponível, seja onde você estiver. O que isso quer dizer? Muitas vezes, as fazendas menores, propriedades menores, elas não têm um montante de faturamento tão elevado devido ao seu porte, mas elas podem ser muito eficientes. Essa mesma analogia a gente traça para outros segmentos da nossa atuação, para a nossa vida, para seja onde quer que for. Se eu estou trabalhando numa universidade que os meus recursos estão escassos, eu tenho que pensar nessa filosofia aqui. Faça o que puder, aonde você estiver, com o que você tem disponível. Essa frase ela se encaixa muito bem nesse período que a gente está trabalhando majoritariamente de forma remota, né? Ao invés de eu ficar reclamando, eu poderia fazer, não poderia fazer, não, eu vou focar o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer hoje com isso que eu tenho disponível. Isso é ser eficiente, é buscar a melhor forma de empregar os meus recursos. Já que a gente está falando de recurso financeiro, no exemplo das fazendas, estamos falando de tempo, estamos falando de tudo. Então, os recursos que eu fundamentei para essa apresentação, eles são o tempo. Esse recurso, a gente vai falar individualmente dele, né? Mas eu já antecipo que esse recurso, qualquer fazenda, qualquer ser humano que vive em cima desse mundo, ele tem o mesmo recurso disponível. O dia tem 24 horas. Para mim, para o presidente da República, para o Papa, seja para quem for, o recurso tempo, ele é o mesmo. Então, a gente vai ter que saber trabalhar com ele. Recursos humanos, porque as pessoas que realizam as coisas, né, as pessoas que tocam os processos, que realizam, executam os processos, planejamento financeiro, ou recursos financeiros, né, e as métricas, que são os índices. Então, esse primeiro aspecto aqui é o aspecto, né, o fator tempo. Como já foi mencionado, qualquer fazenda, grande ou pequena, qualquer pessoa, ele tem a mesma quantidade desse recurso, são 24 horas por dia. O tempo não é suficiente para fazer tudo que a gente quer fazer, mas ele é mais do que suficiente para fazer as nossas prioridades. Se eu quero fazer exercício físico, atividade física, e dizer que eu não tenho tempo de fazer atividade física, na verdade eu estou usando isso como uma desculpa, porque ela não foi a minha prioridade. Eu tinha 24 horas para fazer atividade física. Se eu não fiz, é porque não foi a minha prioridade fazer. Sabendo disso, e sabendo que essa quantidade de tempo disponível não muda, e impacta diretamente nos índices econômicos, porque aquela continha da rentabilidade lá, eu apresentei a rentabilidade simples de um sistema hipotético, mas a rentabilidade ela vai levar o lucro sobre o capital investido vezes 100, dividido pelo tempo de obtenção, no caso, para anos, para meses, enfim. Então, quanto maior o tempo, menor tende a ser a minha rentabilidade. Então, se eu sei que o fator tempo ele vai influenciar na obtenção do meu produto, no processo e produção do meu produto, e também na minha rentabilidade, que é um fator, que é um indicador econômico muito importante, eu tenho que saber trabalhar o tempo. Eu tenho que ter metas para o uso do tempo. Num sistema de produção de gado de corte, se eu estou trabalhando com ciclo completo, se eu estou trabalhando com cria e recria, ou recria e terminação, ou então somente terminação, projetar
planejar ao longo do tempo quanto de produto eu vou obter é fundamental para que em cada etapa do processo, para cada período, eu tenha uma submeta. A gente chama, na verdade, são metas para um objetivo final. Planejamento anual, planejamento mensal, semanal, diário. Tem alguns colegas que, inclusive, acredito que estão assistindo a palestras, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto, e que até tirava sarro da minha cara, porque de manhã eu chegava no bolso da camisa, mais uma vez eu tenho aqui, porque eu não perdi esse costume, eu tirava um papelzinho, e nesse papelzinho eu tinha anotado as atividades que eu tinha que realizar no dia. Só que eu tinha outros em casa, que na verdade agora já evoluiu um pouco, eu tenho agenda, e agora estou evoluindo mais ainda, né, para agenda eletrônica. Então, eu tinha as minhas atividades para o ano, eu tinha as minhas atividades para o semestre, para o mês, para a semana e para o dia. E quando eu acordava, eu fazia minha listinha, e cada tarefa executada eu ia riscando. Nem sempre é possível realizar, mas quanto menor o meu alvo, eu estou mirando para um alvo com maior precisão, menor a minha margem de erro. Isso para um sistema de produção, isso vale também para as nossas atividades diárias, seja qual for o exercício da profissão. Eu acredito de que as pessoas que estão assistindo essa apresentação, nem todas podem ser gestores de sistemas de produção de gado de corte, mas todas são gestoras do seu próprio tempo. Então, se eu não sei gerir o meu tempo, eu não vou saber gerenciar um sistema de produção. Eu não vou saber gerenciar o tempo do sistema de produção e o tempo dos colaboradores que estão envolvidos no meu processo. Então, o primeiro ponto é eu saber gerir o meu tempo, fazer um planejamento para, então, extrapolar e exercitar, aplicar num sistema de produção. Aqui, jogando para a área que é o nosso foco, né, que é a pecuária de corte, ilustrando os sistemas de recria e terminação de bovinos de corte. Partindo de uma desmama de aproximadamente 7 meses, com aproximadamente 210 quilos, 7 arrobas, né, um bovino, se ele for desmamado no começo da estação seca, então aí a gente tem um bezerro filho de uma vaca que emprenhou no começo, meio da estação chuvosa, dependendo da região, essa fêmea ela passou pela estação chuvosa, prenhe, ela passou gestante praticamente toda a estação seca, no finalzinho da estação seca, começo das águas, ela pariu. Aí ela foi desmamar esse bezerro no começo da estação seca do ano seguinte. Esse bezerro desmamou, com aproximadamente 7 arrobas. Qual é a minha meta? A minha meta é o abate super precoce, em torno de 18 meses, com 18 arrobas. A minha meta é o abate aos 24 meses, com 18 arrobas, novilho precoce, bovino precoce, né, que não necessariamente novilho, ou maior que 36 meses, 3 anos de idade, que já é um sistema tradicional. Mesmo esse cara aqui, que aparentemente não precisa tanto planejamento, é necessário ter essa projeção de qual é o tempo, em quanto tempo que eu vou abater esse animal. Eu preciso desse planejamento para traçar, para estabelecer os meus alvos intermediários. Então, por exemplo, no amarelinho aqui, ó, que é o precoce, até 24 meses de idade aproximadamente, com mais ou menos 18 arrobas, para eu atingir esse objetivo, eu tenho um ganho médio diário, médio, né, ao longo, depois da desmama até o abate, de 650 gramas por dia. É claro que esse animal vai ganhar mais peso na estação chuvosa e menos peso na estação seca, é claro, mas na verdade eu posso trabalhar para ele ganhar peso na estação seca também, enfim, mas eu tenho aqui o meu alvo. A partir desse norte que eu estou estabelecendo, desse direcionamento, eu vou estabelecer as minhas metas mínimas para a estação seca, primeira seca dele, a minha meta para a estação chuvosa, primeira estação chuvosa pós-desmama,
e para a segunda estação seca, que na verdade já vai estar em terminação. Esses pontinhos mais largos que a gente coloca aqui, eu colocaria eles como o mínimo de pesagens intermediárias no sistema de produção. Porque não adianta eu chegar aqui no final, eu tenho as minhas metas ao longo do tempo, mas não adianta eu chegar aqui no final do sistema de produção e aqui observava, nossa, ele está com 300 quilos, está bem longe da minha meta. Não, as minhas metas vão sendo ajustadas, eu tenho meu direcionamento, eu tenho meu norte, mas eu vou medindo e vou ajustando conforme necessidade, sempre buscando uma oportunidade de correção. Quando eu identifico, eu consigo gerir, eu consigo intervir no meu sistema de produção. Se a minha meta para essa primeira seca foi 400 gramas, por exemplo, chegou aqui no final, estou começando a estação chuvosa, pesei, não atingiu, eu tenho que ter ciência que ou eu vou buscar uma estratégia para aumentar o ganho de peso durante as águas, ou eu vou alongar a minha idade de abate, ou eu vou diminuir o peso de abate. Então, a partir de um ponto medido, eu vou poder ter uma tomada de decisão mais acertada. Esse é um ponto importante do estabelecimento das metas intermediárias, e não somente daquela meta final. A minha meta é arrecadar 1 milhão. Não sei se vocês gostam de dinheiro. Eu gosto bastante. Se alguém não gostar, porventura, depois eu passo minha conta bancária, vocês podem passar para mim, porque eu gosto muito. A minha meta é arrecadar 1 milhão. Em quanto tempo? Se eu não tenho esse norte, se eu não tenho estabelecido aonde eu quero chegar, tem aquela velha conversa, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí você vai se surpreender com o resultado. A gestão não preza isso. Outro ponto importante, né? Recursos humanos. Quando a gente fala de recursos humanos, pessoas fazem coisas. A gente estava no slide anterior aqui, né, falando das metas. Pessoas elaboram metas. Pessoas criam planos nutricionais. Pessoas aplicam fertilizante corretivo agrícola na pastagem. Pessoas colocam suplemento no coxo. Pessoas vacinam o rebanho. Pessoas monitoram, interpretam os dados de desempenho e tomam medidas. Então, quando a gente tem em mente que pessoas fazem as ações, pessoas fazem as atividades, e pensando na gestão da pecuária de corte, uma gestão eficiente, como uma empresa, um ponto fundamental é o estabelecimento de um organograma. O que é o organograma? O organograma, ele nada mais é do que uma definição hierárquica, vamos colocar a seguir, ele é uma definição hierárquica de cada cargo, mostrando a quem cada um desses cargos está subordinado, e aí vem o principal, funções e atribuições estabelecidas. Numa fazenda é até muito importante, muito interessante, que esse organograma e que as funções, elas estejam impressas, estejam visíveis, para cada pessoa saber exatamente qual é o papel dela no processo de produção. Então, vamos aqui para um exemplo. Proprietário é apenas um exemplo de um organograma, simplificado até, existem vários outros, mas para a gente ilustrar o que tem que ficar muito claro. O proprietário, ele estará hierarquicamente acima do gerente e do contador. Só que aqui tem uma condição muito importante. O proprietário, investidor, ou então diretor, presidente, dependendo da dimensão, se for um grupo, se for uma companhia, ou uma fazenda única pertencente a um proprietário, enfim, ele é a pessoa que vai estabelecer as métricas, ele que tem que saber aonde ele quer chegar. É claro que ele não vai sozinho estabelecer que essas metas serão alcançadas. Ele vai ter que ouvir a equipe dele, porque são as pessoas que irão operacionalizar as ações necessárias para atingir o que é necessário.
Então, aqui nós temos, hierarquicamente abaixo, essas outras pessoas aqui. O gerente é quem vai passar as informações, as demandas para serem atendidas. Só que se o proprietário não tem, de uma forma clara, o que ele quer, e se essas pessoas que vão executar as ações não passam, não tem uma linha, um fluxo de informações muito bem estabelecido para chegar no gerente, no contador, para passar a informação para o proprietário, olha, a limitação para atingir o nosso alvo é essa ou é aquela, surpresas negativas acontecerão no meio do caminho. Dentro desse grupo de pessoas aqui, alguém vai se destacar pela liderança, que vai motivar, que vai servir de exemplo para os outros envolvidos. Então, aqui no caso, nesse exemplo, nós temos os peões e nós temos um capataz. No slide anterior, na imagem anterior, estava muito claro que as funções têm que ser estabelecidas, as atribuições têm que ser claras. Então, com essa imagem, eu faço a pergunta para vocês, que vocês vão refletir, e a gente vai dar uma sequência aqui na apresentação. Quem é que é o responsável pelo estabelecimento da meta da idade e do peso de abate? Pode ser um desses dois, o ideal, óbvio, que seja alinhado entre os três, mas com a ciência dessa linha de execução aqui. A gente tem dois níveis de tomada de decisão. Nós temos a decisão estratégica e a decisão operacional. A decisão operacional, ela vai estar mais ligada a essa linha, a decisão estratégica a esse extrato superior. O que seria uma decisão estratégica? Uma decisão estratégica, como acabei de fazer a pergunta, a idade de abate, o peso de abate, se o sistema vai ser de confinamento, se vai ser um sistema de terminação intensiva em pastagens, enfim, essa é uma decisão estratégica relacionada para atingir o alvo. A decisão operacional, ela pode ser aquela decisão que acontece no dia a dia. O funcionário chegou numa área de pastagem, ele identificou que tem uma cerca quebrada, mas ele está indo fazer uma outra coisa, ele está indo curar o umbigo de um bezerro. Ele vai primeiro consertar a cerca ou ele vai primeiro curar o umbigo do bezerro? A tomada dessa decisão, ela cabe ao local, a quem está vivenciando aquela situação. Pode ser que aquele lugar onde a cerca está quebrada, ela não vai influenciar em nada o manejo que ele vai realizar. Olha, então eu posso primeiro realizar o manejo e depois eu posso voltar e consertar a cerca. Só que isso parte de uma definição muito clara da atribuição. É atribuição do gerente consertar a cerca? É atribuição desse cara aqui consertar a cerca? Ou é desse outro cara aqui? Ou é de todos? Quando é de todos, a gente tem uma confusão. Então, isso é uma função, é um organograma claro, e uma função, as funções, as atribuições bem esclarecidas. Quem passar a identificar o problema é responsável por notificar, ou é responsável por resolver, ou é responsável por seja lá o que for. E no fluxo de informações, olha, ele é responsável por identificar e transmitir informação. Mas transmitir para quem? Ele vai transmitir para o capataz, que então vai delegar alguém o conserto? Então, esse é o tipo de situação que tem que estar muito clara. Quem é responsável por fazer o quê? E a gente vai falar do como daqui a pouquinho. Pensando naquela questão do foco nos processos, a gente pensa numa fazenda, aqui ilustrando uma fazenda de ciclo completo, né? A gente tem atividade de cria, depois da desmama a gente tem atividade de recria, chegamos em meados da puberdade. Meados da puberdade, quando o animal já está ali próximo do seu tamanho, da sua maturidade, do seu tamanho adulto, do seu máximo crescimento ósseo,
eu posso ter animais retornando para a fase de cria, para a atividade de cria, no caso de novilhas, para reposição, por exemplo, ou de machos reprodutores, ou então eu posso ter animais seguindo para engorda. Também tenho vacas de descarte, vacas ou então novilhas de descarte da atividade de cria sendo direcionado. Cada uma dessas atividades, de forma isolada, ela tem os seus insumos necessários para a sua realização e elas têm os seus produtos ou coprodutos que também podem remunerar a atividade. Dentro dos recursos humanos, a gente vai ter que atribuir a função de uma forma bastante clara. Aqui, depois da engorda, né, temos o abate, comercialização, abate, e do frigorífico também, a sequência dos coprodutos para a indústria e para os seus mais variados destinos. E dentro de cada uma dessas atividades, eu tenho processos, e esses processos demandam mão de obra. Na atividade de cria, eu vou ter, na distribuição do tempo, a minha atividade de inseminação, minha estação de monta, vou ter também o período de nascimentos, de parturição, eu vou ter funcionários, colaboradores que serão destinados à realização dos primeiros manejos desses bezerros, e eu preciso saber quanto tempo e quais recursos, que aqui a gente tem os insumos, né, que são necessários em cada etapa do processo. Se eu não conheço, eu corro risco, invariavelmente, de desperdício de tempo e desperdício de dinheiro via os mais variados recursos que são empregados no sistema de produção. Ainda dentro da gestão dos recursos humanos, uma vez estabelecidas de forma bastante clara as atribuições de cada cargo, então, por exemplo, eu tenho o senhor Jucão, e o senhor Jucão ele é o responsável pela vistoria diária das áreas de pastagens. Quando? Quem? A gente já estabeleceu, o senhor Jucão. E como que isso será realizado? Processo operacional padrão, nesse exemplo, na vistoria diária das áreas de pastagem das fazendas, tem que estar muito claro, no meu planejamento, como que o senhor Jucão vai realizar essa vistoria. Ele vai a pé? Qual é o horário do dia que ele vai? Ele vai sozinho? Se ele precisar fazer alguma intervenção em algum animal, ele sozinho ele consegue? Isso está sendo planejado. Quais os recursos que serão necessários? Olha, se ele está fazendo uma vistoria diária com foco à identificação de cerca quebrada, de porteira quebrada, ele vai precisar de alicate, de martelo, de prego. Eu tenho os recursos que são necessários. Se ele está fazendo uma vistoria diária para identificar animais que estão doentes, machucados, está isolado do lote, ele vai ter que ir a cavalo, vai ter que ir com mais uma pessoa, ou então eu posso colocar esse cara para rodar de moto, faz um levantamento, aí eu tenho um fluxo de informações. O importante é que para evitar desperdício de tempo e recursos financeiros envolvidos, para que eu tenha um padrão no processo, para que sempre realize da mesma forma e assim, obviamente, obtenha o mesmo padrão de resultado, de produto, para facilitar a identificação dos desvios de padrões. Olha, se o Jucão é o responsável por fazer a vistoria e hoje a vistoria não foi feita, ou então foi feita, mas passou alguma coisa batido, eu sei quem é o responsável. Eu, sabendo quem é o responsável, sabendo como deveria ser o resultado do meu processo, eu consigo identificar. Se eu consigo identificar, eu consigo fazer intervenções quando necessários. Se eu sei como é o processo operacional padrão, se eu sei como deve ser realizada uma cura de umbigo, o fornecimento, uma leitura de coxo, de sobras de suplemento ou de um confinamento, eu consigo capacitar a minha equipe para a realização daquela ação. Então, nesse caso, novamente ilustrando, eu tenho estabelecido
Quem que vai realizar a vistoria diária? É o senhor Jucão. Quando? Diariamente, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou então de segunda, de quarta, de sexta. Enfim, vai ser estabelecido. Como? Olha, ele vai delegar um funcionário para acompanhar ele, eles irão em dois, eles vão levar alicate, eles vão levar prego, eles vão levar arame, eles vão levar um medicamento, e o que eles vão observar? Esse como está incluso tudo isso. Olha, eu tenho um roteiro, ele tem que observar se tem cerca quebrada e porteira quebrada, ele tem que observar o número do lote, sempre, se possível, uma contagem, identificar se tem algum animal isolado do lote, demonstrando algum comportamento anormal, se está com vazio fundo, se está mancando, enfim, se está machucado, com mancha de sangue, se lambendo, se tem miíase, isso é uma identificação do animal. Ele tem que identificar se tem algum desvio muito gritante da meta de altura da planta forrageira, se for o caso, tanto para lotação contínua, rotacionada, enfim, ele tem que observar se tem mistura mineral, o suplemento que está sendo fornecido no coxo, se está em quantidade, se foi fornecido. Então, ele tem um roteiro. Se eu tenho um roteiro, um processo operacional padronizado para cada atividade, fica fácil eu capacitar a pessoa que vai executar aquela atividade. E se porventura um dia o senhor Jucão não puder, eu tenho outro funcionário que vai fazer exatamente o mesmo procedimento da mesma forma. Isso é gerir os recursos humanos. E se alguém não foi notificado, tem que estar de forma clara. Olha, não era atribuição dele fazer a cura de um animal com bicheira, com miíase, mas ele tem a obrigação de notificar o capataz que vai delegar essa função para alguém. Isso tem que estar claro. É óbvio que estamos ilustrando essas situações para a pecuária de corte, para os sistemas de produção de gado de corte, mas isso se aplica para tudo na nossa vida, porque a gente vive em sociedade. E nessa sociedade, seja na nossa casa, a gente tem que ter de uma forma muito clara o que cada um vai realizar. Aqui em casa, por exemplo, eu e a minha esposa e o meu cachorro, a gente tem uma relação, um organograma muito bem estabelecido, que eles mandam e eu obedeço. Eu sei a minha função de uma forma muito clara, eu tenho que lavar a louça, ponto. Então, senão eu apanho. Então, isso é o estabelecimento das atribuições de forma clara. E se algum dia chegar em casa e a louça não estiver lavada, fica fácil para quem está acima no organograma identificar as falhas no processo. Quem era o responsável? Por que que não fez? Bom, um outro ponto que eu até já mencionei, que eu gosto muito de dinheiro, queria ter mais, se alguém não gosta, por gentileza, me transfira, ficarei muito feliz. E esse é o principal recurso que acaba limitando a adoção de tecnologias. Quando a gente fala de limitação na adoção de tecnologias por conta dos recursos financeiros, não é meramente por falta de dinheiro para implementar a tecnologia, mas também pela incerteza que a aplicação, que a implementação dessa tecnologia vai gerar um recurso, vai gerar um retorno. Fazendo uma analogia aqui, que não é dinheiro, eu vou mudar o meu método de estudo, eu vou incrementar o investimento em 1 ou 2 horas a mais de estudo diário, mas eu não sei qual é o retorno que eu vou ter. Então, isso acaba me gerando uma incerteza que muitas vezes limita a minha aplicação do investimento, a execução, realização do que eu pretendo fazer. Nesse ponto, eu gostaria de até mencionar um livro que eu li há algum tempo atrás, na verdade, algo em torno de 10 a 12 anos, quando eu estava já no final do curso de graduação, indo para o processo de trainee, que eu fiz numa empresa de nutrição de bovinos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu li um livro que me chamou muito a atenção para vários aspectos. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro relativamente curto, eu recomendo.
não estou ganhando, embora falei que gosto de dinheiro, não estou ganhando comissão por venda de livro, mas eu recomendo. E ele chamou atenção para um ponto que é um tanto quanto óbvio, mas que a gente tem muitas vezes dificuldade de enxergar. E ele é ponto primordial na pecuária de corte. O homem mais rico da Babilônia, ele conta a história de um sujeito que ele, ao longo do tempo, não era um cara rico, e ao longo do tempo ele acumulou muita riqueza e se tornou o homem mais rico da Babilônia. E simplificando uma das lições que ele traça nesse livro, ele passa a seguinte mensagem, que a pessoa não pode gastar mais do que ela arrecada. É óbvio isso, não é? Isso parece óbvio e acaba sendo óbvio. Na verdade, ele vai até além, porque ele fala que a pessoa não pode gastar além do que ganha, do que arrecada, e além disso tem que ter uma reserva e colocar o dinheiro para trabalhar para ela. Nessa situação, a gente começa a enxergar na pecuária de corte, com muitas incertezas, qual será o faturamento da atividade, qual será o retorno, a receita acumulada, obtida com a realização dessa atividade. Então, para ilustrar aqui, é óbvio, existem vários métodos, né, de análise de custos, de avaliação, de apuração, e inclusive para projetos acaba se utilizando outros métodos com outras variáveis, mas para a gente ilustrar de uma forma bastante simplificada, o custo operacional efetivo, que é aquele que está efetivamente vinculado à atividade que eu estou executando, ele envolve a aquisição de animais, eu tenho que investir, né, na aquisição de animais, principalmente se eu trabalho com recria e terminação ou só terminação, mão de obra, tenho meus colaboradores, nutrição, sanidade, combustíveis, manutenção das instalações e equipamentos, custos e outras despesas administrativas, tributos fiscais, a gente tem que pagar muitos impostos, ou outros custos envolvidos diretamente na atividade. O custo operacional total, ele envolve o custo operacional efetivo mais o prolabore, se for o caso, o prolabore é a retirada, né? Quanto que o investidor vai retirar da atividade para ele se manter como uma remuneração para ele, mais as depreciações. As depreciações, aqui, coloco até o método linear simplificado, que é o valor inicial de um bem menos o valor residual. Por exemplo, um trator novo, R$200 mil. Qual é o valor residual dele depois de 15, 20 anos, que for a vida útil dele? Dividido pela vida útil, eu tenho quanto que ele está se depreciando ao longo do tempo. Isso não está saindo do caixa de uma forma constante, mas isso é fundamental para o planejamento, porque eu sei que daqui a 20 anos eu vou ter 15, 10, enfim, vou ter que comprar o trator. Eu sei que daqui 8, 10 ou 12 anos eu vou ter que fazer pelo menos uma reforma das minhas cercas, do meu curral e por aí vai. Então isso tem que entrar no planejamento financeiro da atividade. Eu sei que eu vou ter custo para isso, porque esse meu bem ele não é infinito, ele é finito, ele tem uma vida útil. Então, nesse caso, aí tem o custo total, né, que é tudo isso aqui, remuneração do capital investido, se for o caso, que, na verdade, ele não entra no fluxo de caixa, mas é um fator para tomada de decisão. Olha, eu estou investindo na fazenda, a fazenda não está entrando no meu fluxo de caixa, o valor do imóvel, lógico, depende da metodologia adotada, né, para apuração, mas eu estou investindo. Então, ele acaba entrando, pelo menos, como um fator de decisão. É melhor negócio eu investir na pecuária ou aplicar meu dinheiro em qualquer outro produto financeiro? Enfim. Então, esses são componentes que entram nos custos de produção. Para produzir o boi será vendido lá, pegando R$250, um boi de 18 arrobas, em torno de R$4.500, que é a receita obtida com a venda desse animal, o comércio desse animal para o abate. Perdão, pessoal, é ao vivo, né?
e tem esse risco do cachorro latir bem na hora da apresentação. Desculpa. Então, se eu sei qual é a minha receita com esse animal, com a venda desse animal, mas, por outro lado, no meu planejamento, eu devo contemplar todos os custos de produção. Quando eu tenho um boi que ele está sendo comercializado para o frigorífico, esse boi ele não é inteiro do pecuarista. Eu tenho aí os 50% de rendimento de carcaça, destes 50%, de 50, 54, 56, 58, em alguns sistemas muito eficientes, é possível. Dividido por 15, eu tenho o peso do animal em arrobas e, dependendo do valor negociado, eu tenho a remuneração pela venda desse animal. Uma vez esse animal vendido, somente uma parcela dele vai cair no bolso do pecuarista. O restante, na verdade, não é do pecuarista. É do funcionário, é do fornecedor de medicamentos e produtos veterinários, vai para a recria. Até tem um meme que recentemente estava circulando, né? Um cara todo sorrindo, todo feliz, vendendo boi, e outro uma carinha triste, comprando bezerro. Se o boi está caro, a reposição também subiu, e eu tenho que ter isso em mente, porque eu estou vendendo boi, mas eu vou voltar para a reposição. Quando eu apresento isso, eu volto para o exemplo do livro, do Homem Mais Rico da Babilônia. Se eu não posso gastar mais do que eu arrecado, quanto que eu arrecado na pecuária de corte? É um exercício, é uma pergunta a ser pensada e ser planejada nos sistemas de produção. Se eu tenho a minha meta de abate, tanto no tempo quanto no peso, eu consigo, ou pelo valor atual, que não é a ferramenta mais adequada, mas eu consigo buscar informação acessando valores de negociação no mercado futuro, por exemplo, estimar, ter pelo menos uma ideia, inclusive existem ferramentas de negociação de contratos para o mercado futuro, eu posso até saber o preço que eu vou vender o boi. Então, se eu tenho a minha estimativa de abate com 18 arrobas a R$250 e a minha receita vai ser 4.500 na venda desse animal para abate, no meu planejamento financeiro, eu não posso gastar, desembolsar, na verdade, né? Eu posso desembolsar mais do que 60%, 70% desse animal. Na verdade, eu tenho até que colocar uma margem de erro aí, né? Então, eu consigo traçar a minha meta de receita, eu consigo traçar, em função da minha meta de receita, da idade de abate, do peso de abate, a minha meta de desembolsos no sistema de produção. Então, se eu sei que eu não posso gastar mais do que, por exemplo, R$3.500, se eu tenho um boi por hectare, claro que no sistema mais intensivo a gente vai ter mais do que isso, apenas para ilustrar, por hectare eu não vou poder desembolsar mais do que R$3.500 por ano. E quando eu aplico escala na produção, eu diminuo grande parte dos meus custos de produção. Por exemplo, se eu tenho um funcionário para 300 bois, eu estou desembolsando com esse colaborador para diluição na receita equivalente oriunda de 300 bois. Mas se eu tenho um funcionário, um colaborador para 400 bois, notem, o desembolso nesse segmento, nessa parcela de custos, ela vai diluindo. Estou barateando, estou ganhando margem em função da minha escala. Isso é necessário ser incluído no planejamento. Por último, nós colocamos as métricas. Por último, mas não menos importantes, né? Tem um professor daqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Malafaia, que ele sempre fala que no Brasil a gente acha muito e mede pouco. É fundamental a gente medir para saber se estamos abaixo, acima, dentro, adequado e tomar decisão. Toda tomada de decisão é pautada em um dado, em um valor, em um parâmetro. Então, por exemplo, aqui eu trago um benchmarking divulgado anualmente por uma empresa de consultoria,
desenvolvido com análise numa grande amplitude de sistemas de produção. E é claro, isso envolve uma margem, uma flutuação muito grande dos dados, para cima, para baixo, temos os valores médios, né? E eu consigo, a partir daí, traçar um parâmetro, um norte a respeito do meu sistema de produção. Se as fazendas mais rentáveis têm uma média de desempenho na requerida terminação, ou global, enfim, depende da forma como o índice é obtido, de 600 gramas por dia, eu posso estabelecer isso como um parâmetro. Mas eu tenho que focar no meu sistema de produção, porque às vezes eu estou fazendo um investimento compatível com um ganho de peso superior aos 600 gramas por dia. Então, esse daqui da média, muitas vezes, não me satisfaz. Não é funcional, não é viável para o meu sistema. Então, eu aplico a funcionalidade de cada um em função da demanda. O mesmo para indicadores financeiros, eu traço os meus parâmetros, eu tenho que saber aonde que eu quero chegar. No caso das métricas, também é sempre importante, na gestão do sistema de produção, colocar isso na forma de elementos gráficos, para ter da forma mais visível possível, da forma ilustrada, literalmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o desempenho. A minha referência está em azul, fui lá, fiz a pesagem do meu rebanho, obtive meu índice. Opa, estou vendo aqui que está abaixo. Se na primeira seca, ou então na estação chuvosa, está abaixo, ou eu vou alongar a minha idade de abate, ou vou diminuir o peso de abate, ou vou precisar de um peso maior, de um tempo maior para atingir o peso de abate. Ou então, vou ter que lançar mão, vou ter que intervir, lançar mão de alguma tecnologia para corrigir isso e atingir o peso na idade de abate prevista. Então, sempre que eu tenho dados, eu tenho a possibilidade de intervir. Quando eu não tenho informação, eu não tenho essa possibilidade. E o fluxo dessa informação é fundamental. Quem fez a pesagem é o colaborador lá no curral, ela vai passar pelo capataz, pelo gerente, vai chegar no proprietário, no investidor, no diretor, enfim, para aquele investimento. E já indo para os direcionamentos finais, nós temos atualmente, isso vem crescendo cada vez mais, o que é muito bom, ferramentas para ajudar na gestão, ferramentas para direcionar a gestão de uma forma mais eficiente, porque eu ganho tempo aqui, eu estabeleço critérios, parâmetros para a obtenção dos índices. Eu tenho ali um software, um programa, um aplicativo de tablet, de celular, no computador, enfim, que vai me dar os índices. Eu posso fazer gestão eficiente numa planilha, mas isso vai me demandar tempo, vai estar sujeito a erros, então é muito recomendada a adoção de ferramentas, de tecnologias que permitem uma maior eficiência, maior velocidade na obtenção dos dados, maior eficiência nos cálculos, maior velocidade no fluxo das informações gerenciadas. Então, indo para as considerações finais, eu tenho no meu recurso tempo, curto, médio e longo prazo, planejamento sério que deve ser estabelecido com metas palpáveis, tangíveis para o meu sistema de produção, ou então para a minha vida, seja qual for a atividade que eu estou realizando. Recursos humanos, organograma e funções atribuídas de forma clara. Tem que estar muito entendido quem é responsável pelo quê, quem vai fazer o quê, quando, como vai ser feito. Planejamento financeiro, um equilíbrio e um direcionamento dos recursos. É claro que eu posso adotar, implementar tecnologias, isso faz parte da intensificação sustentável dos sistemas de produção, mas essa tecnologia ela tem que ser compatível com o ganho que ela vai trazer no contexto produtivo do sistema de produção. E, no caso das métricas, dos indicadores, eu tenho a métrica de cada processo, um fluxograma claro das informações, quem vai tomar a decisão, a qualidade, dinamismo das informações,
para que eu tenha os parâmetros necessários para tomar uma decisão o mais assertiva possível. Tudo que foi mencionado, a maior parte do conteúdo, a gente acaba trazendo ele para um contexto aplicado à gestão de uma fazenda de gado de corte, de um confinamento de gado de corte, de um sistema de produção de gado de corte, mas não necessariamente. Os princípios se aplicam a tudo que a gente vai fazer. Então, eu trago essa mensagem final aqui, né, desse grande ícone. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa. E eu ainda tomo a liberdade de dar uma outra interpretação também, né? Eu posso fazer coisas pequenas e eu devo começar por coisas pequenas, porque se eu não estou capacitado, apto para fazer coisas pequenas, eu não vou conseguir fazer coisas grandes. Então, fica aqui essa mensagem no contexto da gente aplicar uma parte do que foi falado aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite, novamente expresso o quão feliz eu fiquei, espero ter atendido às expectativas e estar condizente, justificar o tempo que vocês usaram assistindo essa apresentação. Muito obrigado, agradeço, me coloco à disposição para perguntas, para conversas, bate-papo, o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, Rondinelli. Excelente apresentação, excelente abordagem. Bom, vamos ver aqui no chat. O Abimael falou: parabéns, muito boa palestra, aprendendo muito. Débora Basto, tema abordado de muita importância, parabéns. O Eliéder: o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Engenheiro agrônomo e presidente da Fundação Agricultura Sustentável, já dizia Fernando Penteado Cardoso. Obrigada, meu amigo. Parabéns pela clareza no assunto abordado. Aí, a Débora tem uma pergunta, Rondinelli, Débora Basto. Existe algum modelo grátis de planilha para facilitar o planejamento e acompanhar o gerenciamento da atividade de pecuária de corte? Tem planilha gratuita, sim. Eu fico meio... Não é propaganda de ninguém, claro, mas existem muitos produtos, tanto com conteúdo gratuito em pequena escala, ou por tempo para teste, ou então, por exemplo, a Embrapa tem algumas planilhas de Excel gratuitas para gestão. A Embrapa também tem alguns aplicativos que podem ser utilizados para gestão. Agora, caso a gente queira sair um pouquinho da caixa, o que é muito, da caixinha, né, da zona de conforto, que é muito bom, aplicativos, ferramentas para gestão existem também fora do contexto agropecuário. A gente consegue buscar isso e, uma vez você entendendo a forma, o mecanismo de ação, você consegue adaptar a sua realidade. Qual que é o melhor programa, software, aplicativo? É aquele que você consiga trabalhar com ele, é aquele que seja fácil, você entenda ele e consiga trabalhar. Na época que eu estava no Mato Grosso do Sul, tinha um exemplo de um senhor, se eu não me engano, de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, que fazia gestão com um bambuzinho, que ele ia marcando o nascimento de bezerro, fazendo um pique no canivete, no bambu. Ele tinha um controle sensacional com aquilo, então aquilo funcionava para ele. É óbvio que quando eu penso numa fazenda de 15, 20 mil cabeças, aí vai ficar complicado, porque haja canivete para ficar cortando no bambuzinho. Mas, se eu tenho um funcionário no retiro que usa bem dessa forma, ou uma caneta, na planilha de Excel, claro que é recomendado, quanto maior a escala, não só a escala precisa de software, né? O aplicativo ele te dá muitos índices, gráficos, imagens de coisas que seria mais difícil, que muitas vezes você, eu não calcularia isso, e de repente o aplicativo te mostra ele de uma forma muito fácil de interpretar. Existem muitas ferramentas. Certo. Espero ter respondido. O professor Ricardo
Parabéns pela abordagem. As atividades do dia devem ser planejadas e os prazos cumpridos. Isto vale tudo na nossa vida. Aí o Luiz te parabenizando, o Fernando, a Beatriz, todo mundo parabenizando. Agradeço muito. Aí o Eliéder. Você como agente duplo, professor universitário e pecuarista, quando acredita que as tecnologias, os softwares e os dispositivos de medida constante serão uma realidade da pecuária brasileira? Sinto que, independente do valor do investimento, há um preconceito muito grande com a aceitação dessas tecnologias. O Eliéder, obrigado pela pergunta, pela presença. A respeito desse tema, primeiro, pecuarista. Pecuarista, eu acho que pela escala, né, que eu trabalho, eu estou mais para um apaixonado da pecuária do que para um pecuarista. Mas, na minha escala, eu não preciso de muita ferramenta, não. Mas, como eu disse, é importante a gente, pelo menos, começar do pequeno, né? Eu entendo que esse ponto, ele está muito relacionado à ferramenta que você vai utilizar. Quando eu penso num dispositivo de medida constante, no geral, não sei se eu estou pensando se no meu conceito é o mesmo qual você está se referindo, sem falar marca comercial, depende muito da minha escala. Eu vou precisar ter escala para arcar com os investimentos. Quando eu falo do software em si, ou do aplicativo de gestão, eu não vejo necessidade de uma grande escala para que seja compatível com a aquisição do investimento. Porque, como foi apresentado aqui, mesmo com uma pequena escala, se eu estou tendo prejuízo, qualquer investimento que me traga lucro, por pequeno que for, vai ser compatível com o investimento que eu estou fazendo, vai ser uma boa aquisição, vai gerar incremento. Sobre o preconceito, eu acredito, é óbvio que é uma posição pessoal minha, vou tomar liberdade, uma vez que foi perguntado, de expor. Qualquer tecnologia acaba sendo queimada quando maus profissionais fazem o uso indevido dela. Então, vamos pensar. Quando eu penso num fertilizante de pastagem, é uma boa tecnologia? No meu entendimento, ela não é boa, ela é fundamental. Um suplemento, a mesma coisa. Uma genética, mesma coisa. Mas muitas vezes, quando alguns profissionais fazem mau uso, ou ela é mal implementada no sistema, sem um planejamento, toda vez que eu faço um investimento e não tenho retorno, eu sou ineficiente financeiramente. E quando eu perco dinheiro, eu fico assustado com qualquer outra tecnologia. Não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas eu associo essa questão do preconceito a isso. Mais um custo de produção. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter a mais? O software não vai fazer o seu boi ganhar peso, mas ele vai permitir você identificar quando não está ganhando ou quando está ganhando abaixo do que era esperado. Então, ele acaba e intervir, obviamente. É como você citou a sua frase ali, né? Não basta, todo mundo acha, mas eu tenho que medir, e uma vez medindo, eu tenho que fazer alguma intervenção de forma eficiente no sistema. Não sei se eu respondi da forma que você esperava. Caso não, estou à disposição para continuar a conversa. Agradeço. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Pode mandar no chat, fica à vontade. Se quiser abrir também o microfone. O Eliéder, concordo. Tenho sentido certa mudança, mas um ritmo muito lento. Com toda certeza evoluiremos. Obrigada. Dona de Potirendaba, nem para prefeito, tem muito candidato, senão eu até pensei em ser candidato de prefeito de Potirendaba, imagina. Então, mais nenhum comentário, pessoal? Nenhuma dúvida?